Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai tentar finalizar a nossa animação do nosso peixinho, lembrando que a gente está fazendo a animação Step Mode e que isso quer dizer que ela ainda está aquele pose to pose onde a gente não vê interpolação entre as poses principais. A gente vai fazer nessa cena basicamente liberar nossas curvas para ela fazer um movimento um pouco mais suave, tá? Eu vou deixar para vocês depois fazerem toda a finalização da nossa e refinamento, assim, digamos, na nossa animação, porque isso leva muito tempo e a gente está aqui mesmo aprendendo o básico do Maya e o básico sobre animação, ok? Então, vou salvar esse arquivo com um novo nome, então vem aqui em File, Save CNS, eu vou salvar ele como nossa animação do peixinho 02. E se a gente for ver agora a animação do nosso peixinho, se a gente pegar a nossa curva do nosso personagem, por exemplo, ele está aqui com aquele stepped mode, né, que a gente chama, que é como se fossem esses degraizinhos aqui, marcando exatamente onde são cada pose da nossa animação num tempo correto, ok? Então essa daqui que é a nossa animação pose to pose, e a gente vai fazer a continuidade desse trabalho, que agora ele estaria no que a gente chama de fase inicial, que é blocagem de bloco, né, animação em bloco, e a gente vai fazer a liberação dessas curvas. É uma coisa bem simples mesmo, só para a gente entender um pouco desses conceitos sobre animação. Vamos lá, aqui eu posso selecionar, por exemplo, somente tudo como off, e depois eu seleciono somente curva, facilita a gente, por exemplo, pegar nossas curvas que estão aqui. Agora, se a gente for ver do jeito que ela está, Step Mode, só para lembrar, a gente passa o nosso peixinho aqui, ele vai estar sempre parado nas poses iniciais dele, ok? E o que a gente vai melhorar agora é que ele está ele está, vamos dizer, demorando muito para ele correr até o final, tá? Então a gente vai pegar esse final dele aqui, vai trazer um pouquinho para trás, porque ele vai ter que dar essa corrida bem rápida, né? Opa, desculpa, eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Essa corrida que ele vai dar aqui no final vai ter que ser bem rápida. Então vamos ver como que ele fica. Ó, ele vai dar uma movida aqui e daqui para frente ele dá aquela corridinha dele, ok? Então a ideia, o que a gente vai fazer agora é basicamente concentrar aqui nessa nossa câmera para mexer em todas essas curvas. Olha, a gente pega essas curvas dele e a gente tem as opções aqui em cima de como liberar a curva para ela animar mais fácil. Por exemplo, essa primeira opção, ela vai fazer uma interpolação legal para a gente. Olha lá, ela vai dar uma suavizade entre uma, um quadro e o outro, né? E ela vai fazer isso daí para a gente funcionar super bem. Aqui, por exemplo, a gente poderia pôr o spline, que é esse outro tipo de interpolação, tá? Aí a gente trabalharia um pouquinho melhor a interpolação entre elas, porque ele às vezes não segura uma curva quando o valor é constante, ele não segura, ele sempre anima aqui, por exemplo, ó, esses dois keyframes aqui, ele deveria ser uma reta constante, como se fosse flat esse daqui, ó. Mas esse tipo de spline ele não segura, ele tenta fazer um cálculo forçado, como se tivesse uma inércia, né, no nosso personagem. Ele nunca para o movimento dele bruscamente. Esse daqui é o contrário. Se tiver valor constante, ele vai manter constante. Mas o problema desse aqui, que é o nosso, que ele vai tentar suavizar, é que ele vai tentar fazer acelerações e desacelerações. Tá? Então, se a gente for ver na nossa curva, ele funciona legal, só que ele vai sempre fazer uma aceleração e desaceleração. Mas funciona super bem também. Tá? A ideia que a gente vai ter agora é usar alguma dessas aqui. Eu acho que vou deixar nessa primeira. Vamos testar primeiro como é que ela fica. Se ele está legalzinho. Eu acho que está. E a gente vai fazer a nossa animação a partir dela. Agora a gente vai refinar diretamente na curva, vendo o gráfico. Então eu vou abrir o gráfico aqui para a gente. Deixa eu abrir aqui numa tela que não fique fora, né? Mais ou menos assim, só para a gente estudar o gráfico. Quando a gente for ver o movimento do peixinho, ele tem que vir aqui e esses movimentos aqui, ó, por exemplo, a gente vai pegar essas pontinhas desses gráficos e fazer as curvas deles ficarem bonitas. Aqui ele pode segurar, não tem problema, porque o valor é constante. E a gente vai passando, por exemplo, de cada eixo, vendo se a gente encontra algum valor que precisa dar uma amenizada. Tá vendo? Um valor assim onde ele acelere, onde ele melhore. Então o trabalho desse vídeo vai ser fazer uma melhora nessas curvas aqui, ó.
onde ele vai fazer uma interpolação melhor, tá? Provavelmente esses keys aqui são os mais importantes. Aqui a gente pode selecionar um key também e mudar ele um pouquinho, só para vir em V, né? Facilita. Aqui a gente deixa a curva um pouco mais... lembrando que o que eu estou tentando visualizar nas curvas é realmente a, a continuidade das curvas, tá? Vocês vão ver que às vezes isso é muito simples quando a gente vê assim a pessoa mexendo na curva, fala assim, isso daí não vai dar diferença nenhuma. Mas se você for ver o trabalho no final, dá uma diferença bem grande. Esses daqui não tem nada porque eles são todos valores constantes, não tem animação. Então deixa. Esses aqui também são constantes. Opa, ele tem animação na rotação, então a gente pode pegar a rotação dele aqui e deixar um pouco mais bonita, ó. Alguma coisa assim. Lembrando que a gente vai estar sempre mexendo um pouquinho e vendo como fica lá na nossa timeline, ok? Aí o ideal é sempre a gente ter uma visão assim da nossa animação, vamos dizer, uma visão geral assim, o que está acontecendo cada parte dessa que eu estou mudando, tá? Eu não vou levar muito tempo nisso aqui, eu acho que vocês já entenderam o que eu estou fazendo, estou sempre mexendo no gráfico, mas se a gente for ver aqui o gráfico como que fica na nossa timeline, ó, vamos dar um play aqui no nosso peixinho para ver como que ele vai ficar. Ele está mexendo bem mais bonitinho do que quando a gente estava no início, tá vendo? Ó? Ele está dando um valor suave de animação. É essa suavidade que a gente está procurando. Quando a gente mexe aqui no nosso gráfico, a gente sempre procura. Eu vou selecionar os que já tiverem assim, por exemplo, 3. Vou ir mais rápido um pouquinho, ok? A ideia nossa é sempre buscar curvas mais orgânicas, né? Porque um personagem em 3D, por exemplo, ele não deve ser muito só um robozinho se a gente quiser dar uma vida para ele, né? Ele tem que ter um certo balanço nas curvas para que elas fiquem sempre equilibradas. Vamos pegar esse daqui. Vamos pegar o rotate desse próximo, que nem tem keyframe, né? Tem, eu acho que é igual, né? É porque a cauda, ó, a gente pode pegar os dois últimos da cauda e fazer igual, que eles já vão dar o mesmo resultado. Agora, quando eu já liberei um pouco aqui o movimento da cauda, no sentido de que eu já corrigi a curvatura delas de uma maneira mais orgânica, aqui o que eu vou fazer de legal, eu vou pegar essas animações da cauda, por exemplo, vou selecionar só a cauda, tá? Porque agora acho que a gente já entendeu aqui o que eu estou fazendo, liberando as curvas, né? Vou pegar as animações da cauda e vou fazer elas atrasarem um pouquinho uma em relação à outra. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, no último frame fica mais fácil de pegar aqui, ó, a animação das caudas, que eu vou selecionar meu Graph Editor e vou atrasar elas um pouquinho. No caso, eu poderia atrasar todas elas 2 frames, por exemplo, 1, 2, aí depois eu desseleciono essa primeira para pegar só as duas de baixo, então 1, 2 para elas também, aí eu desseleciono essa daqui para pegar só a última, 2 frames a mais para ela. Então se a gente for ver a animação agora da cauda dele, ó, elas estão um pouquinho mais balançando assim, tá? Eu acho que guardar essa animação muito tempo não é muito interessante para a gente, porque a gente está aprendendo aqui o conceito mesmo de como fazer os primeiros keys de animação, ok? O que a gente pode fazer agora também, que legal, é selecionar aqui o nosso boquinha, ligar o nosso áudio, por exemplo, pode vir aqui em Sound, pede aqui Sound da nossa boquinha, vamos tentar fazer uma sincronização bem simples. Quando ele fizer aqui, ó, bonjour, okay? Quando ele falar essa falinha, a gente vai fazer uma animaçãozinha da boquinha dele. Então aqui, ó, bem rápido para vocês entenderem. Ela tem um keyframe aqui, tá bom? Então a gente pode colocar aqui quando ele fala um pouquinho aberto.
Assim, então vou marcar um keyframe que ele já está em AutoKey, beleza. A gente faz assim, um pouquinho mais. Só para dizer que a gente está aprendendo a fazer um sync labial, ok? Vamos ver isso como ele fica quando ele fala. Vamos dar um play. Bonjour! Lembrando que nosso keyframe está saindo como default stepped. Se a gente ver aqui nesse quadradinho do lado do AutoKey, a gente pode mudar ele aqui em Animation, eu acho. Aqui, ó, stepped, a gente pode colocar um outro, por exemplo. Pode ser spline ou clamped, tá bom? Auto eu acho que é legal porque ele fica aquele primeira opção, que é esse daqui, que é auto. E eu venho aqui, seleciono eles, que é o nosso jaw, que ele é o nosso mandíbula, coloco ele como alto agora e refino um pouquinho aqui a curvatura dessa animação. Tá? Eu acho que é assim, acho que deve dar um valor legal. Vamos ver ele agora sem stepped, como que ele fica. Bonjour! Muito bem, tá falando um bonjour muito bonitinho. E a gente vai fazer um sorriso. Vamos fazer um sorriso para ele aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui. A gente faz um sorriso, ok? Então vamos marcar um sorriso naquele nosso slider. A gente tem um sliderzinho. Aqui um slider, a gente marca um keyframe, por exemplo, daqui. Marca um key, aí depois o nosso slider vai sorrir aqui nesse frame. E que bonitinho! Nosso peixinho sorriu. Vamos guardar o sorriso dele aqui um pouquinho para cima ainda. Ele é muito nosso amigo, então ele sorri pra gente. Vamos ver como que ficou. Bonjour! Eu acho que a gente pode melhorar isso um pouquinho, mas só de brincadeira, né? A gente deixa assim, ok? Vamos fazer uma outra coisinha que, por exemplo, é animar os olhos. A gente não animou os olhos. Uma coisa que a gente poderia fazer com os olhinhos dele. Vamos ver se fica legal aqui quando a gente vai animar os olhos. Os olhos deles não estão muito legais para serem animados, não, mas a gente faz só um keyframezinho à toa, só para dar uma impressão de que ele estava nadando. Aí daqui, por exemplo, ó, ele olhou a gente, tá? Então quando ele olhar, ele vem, olha para cá para a gente, ó, para nossa câmera, ó, e depois ele volta a olhar no pontinho dele, tá? Então ele estava nadando, olha pra gente, volta a olhar para frente e na hora dele ir embora ele olha para onde ele vai aqui, por exemplo, ele está querendo nadar para lá, então a gente faz ele olhar para cá, ó, que é onde ele vai nadar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, peixinho. Se a gente for ver um playblast disso, vamos salvar nossa cena, claro. A gente vai ver um playblast disso, vamos ver como que ele fica. O playblast deve estar com o nome do peixinho 1. Ok, eu vou pôr como peixinho 02 porque é o nosso. Para não sobrescrever o antigo, a gente grava esse segundo playblast. O Maia vai calcular para a gente o nosso vídeo de playblast. Lindo o nosso vídeo de playblast. A gente vai ver agora no nosso arquivo que vai abrir. Okay? Só para ver se o sync dele está bom. Para ver se funciona direitinho. Senão a gente pode até vir aqui no nossa pastinha do Movies, né? No nosso projeto. Então aqui, ó, nosso projeto Maia. A gente tem aqui Conform, Maia básico. Aí tem aqui a nossa pastinha Moves. E já gerou pra gente aqui dois moves. Esse aqui é o nosso segundo move que acabou de abrir. Deixa eu ver um play dele. Tá aí, uma animação bem simples. Mas que fica bonitinho assim pra gente brincar, ok? Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira. Não é uma animação final pra gente falar, nossa, que legal, mas é porque é o nosso primeiro curso básico. A gente tem que ter consciência de que a gente vai aprender a fazer uma animação muito legal a partir de que a gente aplicar a nossa experiência em cima dela, tá? A gente praticando, a gente vai adquirir experiência e com a experiência a gente vai aprendendo como fazer nossas animações melhores, tá? Então essa é a parte de animação que eu queria mostrar para vocês. Na próxima semana a gente já começa a fazer a parte de render, que é a parte de gerar as imagens bonitas da nossa animação. Deixo como para casa para vocês melhorar essa animação, fazer animações diferentes, teste de animações, porque agora vocês já sabem onde
que faz cada coisa no Maya e não tenham medo. É testando e aplicando na prática que a gente vai cada vez mais aprimorando nosso conhecimento. Isso daí. Um abraço, valeu!